Parafraseando Jomir Betting, explicar a emoção de ser palmeirense a um palmeirense é totalmente desnecessário. E a quem não é palmeirense é simplesmente impossível. Um alviverde de glória. 1914 é o início dessa história, de origem italiana e no peito a cruz savoia. Fale, canto e vibro, e é com muita emoção, porque nascia no Brasil o maior campeão. Em 17 é o começo da era, sensacional, primeiro encontro com que é hoje o meu maior rival. Mas desde lá, vitória do Verdão era comum, duas vitórias em 2 jogos, 3-0 e 3-1. 3 anos após, iniciou a sua sina, o primeiro título da equipe palestrina. Campeonato Paulista se consagra campeão, e aí já marca no Palmeiras a maior... Quando surge Família Palestrina, começando mais um episódio do nosso podcast do Estação Palmeiras em parceria com o Consulado de Mogi das Cruzes. Eu, Luiz Borloni, ao lado do meu parceiro Luigi Bongiovanni, representando aqui o Consulado. Hoje é um episódio mais do que especial, é basicamente o ponto máximo, o ápice para um palestrino e para vocês apaixonados pelo Palmeiras e pelo futebol brasileiro. Hoje, em nossa mesa aqui, a gente tem mais de 1.200 jogos, temos mais de 300 gols e temos muito, mas muito título e muita resenha. Eu apresento para vocês, dispensa apresentação, mas com a gente hoje, César Maluco e Ademir da Guia. Sejam bem-vindos. Muito agradecido. Fala aí. Obrigado, gente. É importante para a gente poder contar um pouquinho da nossa história, os nossos gols. Você sabe que eu fiz um gol espetacular, né? Tá sabendo? Você não lembra? Você foi cruzar, a bola entrou. Rapaz, eu ia cruzar. Como era Morumbi e era o Serras no gol, realmente, como estava um pouquinho distante, eu ia cruzar. Mas sim, eu vi o Serras saindo, então naquele instante eu bati no gol. E ela fez uma trajetória espetacular e entrou no gol. Nós ganhamos o jogo de 1-0 contra o Santos, no Morumbi. Na verdade, eu não lembro o ano, mas foi um gol sensacional. Sabia que a maioria dos gols é quando o jogador pega mal na bola? Quando pega bem, não entra. Aí depende muito do estilo do jogador. Eu, por exemplo, eu era mais técnico. Você era mais raça. Isso. Então, eu tinha que bater certinho na bola. Você não, você podia bater de qualquer jeito que ela entrava. Era diferente do nosso estilo. Não é verdade? Verdade. Tudo o que precisava, as duas primeiras academias palestrinas, né? Raça, técnica. Nós jogamos nas duas, né? Só quem ficou para a segunda, só eu e o Ademir. E eu, o Dudu. Nós três participamos da primeira academia. Depois veio a segunda na época de 70, né? Aí que veio a segunda, aí ficou só eu, você e Dudu, né? Segunda academia, eu lembro da chegada do Brandão e do Mafia, 72. Isso, professor Mafia. E nós tivemos a oportunidade, muita gente, ou muitos palmeirenses não vão lembrar, nós jogamos 5 torneios, começamos lá o do Natel, Mar del Plata, Carranza, Paulista e Brasileiro, ganhamos 5 com o Brandão. Em 72, foi espetacular. Espetacular. Como vocês já eram assim? Como a carreira de vocês. Não, faltava um pouquinho, né? Faltava um tempinho aqui. Aí. Que pena. Que pena. É uma pena, né? Os dois são do Rio de Janeiro. Fala agora. Bangu e Niterói. Bangu e Niterói, é verdade. Bangu e Niterói. E o Rio de Janeiro era um celeiro de craques, Por que você tira sarro dizendo que eu moro em Niterói? Não. Porque é assim. Que ele fala que Bangu é Rio. E Niterói não é Rio. Niterói foi capital. Não sou eu que Rio de falo. Janeiro. Niterói é estado do Rio. E Bangu já era um bairro pequeno do Rio de Janeiro. Estado e bairro. Niterói era uma cidade. A gente não pode comparar Bangu com um bairro. O bairrista. Com uma cidade que seria Niterói. Entendeu? Então, quando a gente fala, você é Fluminense, não é que é Fluminense o time do Fluminense. Quem nasce em Niterói é Fluminense. Eu estou correto, não? Tá certo. Tá certo. Niterói foi capital do mundo, rapaz. Se você fala, eu acredito. A gente tem um público muito jovem. Recebemos diversas mensagens, inclusive vamos fazer algumas perguntas da galera para vocês. Okay. O público muito jovem conhece através da história, e é óbvio, a gente
quer saber de vocês. Como nasceu aí o amor pelo futebol, o interesse pelo futebol, um pouquinho da trajetória de vocês para chegar no Palmeiras. Quem tem que contar essa história é o mais velho, né? Então, Ademir, por favor. O mais velho sou eu. Eu sou de 42. Nasci em 42. A primeira coincidência, o Palmeiras nasceu em 42, né? Sim. Porque era palestra. E passou em 42 Palmeiras e já nasceu campeão. E eu nasci em 42, mas como nós falamos de Bangu, Bangu era um bairro muito quente. E quando eu era garoto, como nós estávamos um pouco distante da praia, era mais ou menos de trem, e depois, uma hora e meia da praia, a gente ia para a piscina, a garotadinha. Então, quando eu tinha 8 anos, eu fui para a piscina, aprendi a nadar. E em 1954, você não sabe, eu fui campeão carioca de natação pelo Bangu. Eu sei a tua história. Tá sabendo? Você primeiro foi na natação e depois no futebol. É isso. Mas aí depois, assim, com 13 anos, eu fui para o futebol. Você já tinha o dom, né? Na verdade... Deus já tinha dado dom para você. Na verdade, assim, o meu pai, ele foi um grande jogador. Ele jogou no Bangu, no Vasco, Flamengo, Corinthians, Uruguai e Argentina. Jogou em Montevidéu, jogou no Nacional e jogou no Boca Júnior. Então, ele foi um dos poucos jogadores que foi tricampeão em 3 países. Entendeu? Tanto é que o apelido Divino é herança, né? Divino Mestre. Quando eu cheguei aqui no Palmeiras, em 61, a Gazeta Esportiva colocou: o Divino Mestre traz o seu filho para o Palmeiras. Traz o herdeiro. Então, o apelido dele, ele ganhou no Uruguai, o Divino Mestre. Né? Depois eu consegui herdar o Divino, mas o Mestre era só dele. E o meu? E até hoje é só dele. Você já é o César... Meu pai. Contesta, meu pai jogou em Niterói, jogou no Canto do Rio, no Gonçalense, no Barreto, e foi da seleção Fluminense, que é do estado do Rio. Você falou que teu pai jogou onde? Foi campeão? Meu pai jogou na Copa do Mundo de 38 na França. Na França. Olha a humildade dele. Olha a humildade dele. Então, eu já recebi do meu pai essa técnica do futebol. Eu recebi a garra do meu pai. Então, é importante isso, a gente conseguir alguma coisa que os pais passam para a gente, né? Eu era um jogador técnico, aí fui lá no Bangu, comecei a jogar no infantil. Eu joguei 2 anos infantil. Em 59, foi espetacular, porque eu fui campeão carioca com o Bangu juvenil, 59. Mas não pegou o Flamengo. O Flamengo ficou em 2º lugar. Só porque você quer. Verdade. A história vai dizer. A história vai dizer. Aí, o que aconteceu? Olha que coisa espetacular. O Bangu, o Fluminense foi convidado para participar do primeiro torneio internacional de Nova York. E o Fluminense não pôde ir. Aí convidaram o Bangu. E o Bangu, como nós tínhamos sido campeões juvenis, a direção técnica do Bangu levou 4 jogadores do juvenil. Então, em 1960, olha que coisa impressionante, eu estava lá em Nova York. Fazendo o quê? Jogando o primeiro torneio internacional de Nova York. Tinha o Sampdoria, tinha o Sport, vários clubes da Europa. E, mais uma coincidência, o jogador que era titular da meia, ele foi convocado para a seleção carioca e não pôde ir. E o técnico, quem ele colocou então como titular? Você. Eu. Aí eu tive uma chance, né, em Nova York. Eles deram uns dólares para mim, mas eu também com 18 anos. Você guardou algum para mim? Não, eu nem sabia como é que eu ia movimentar os meus dólares, né? Aí jogamos, fomos campeões do primeiro torneio internacional de Nova York. Eu fui considerado o melhor jogador. Eu não vi, tá bom. Não, você era jovem ainda. Então, foi uma coincidência. Uma vez o rapaz falou, mas isso é uma coincidência divina, né? Era para ser campeão, o Fluminense não poder ir, o titular da posição está na seleção carioca, eu ter a oportunidade. Com certeza. Então, aí, o que aconteceu? A Sampdoria quis me contratar. Olha.
Despertou Bangu não interesse. vendeu. Mas eu, com 18 anos, já pensou se eu fosse para a Itália? Nossa, Eu não sabia falar italiano, não sabia nem mexer nos dólares. agora você já sabe. É melhor eu ficar. Aí eu fiquei no Bangu. Bangu. Agora, conta você um pouco de Niterói, Conta. porque senão eles já estão fazendo sinal assim que eu estou falando demais. Isso, pode contar. Então, aqui eu estou até- começando a contar do isso aí. Bangu. Eu falei de quem nasce em Niterói É Fluminense. é Fluminense. É Fluminense. Mas eu torço pro Fluminense. Pela região. Ele direcionou para o Flamengo. Isso. Conta aí do Flamengo, então. Vou contar a história. Eu vivia na praia, né? Eu morava 500 metros da praia e fui criado na areia, de futebol de areia. E ali comecei. Primeira vez que eu botei a chuteira, coloquei uma chuteira, foi jogar futebol de salão, jogar basquete, jogava tudo, né? Na época, da década de 60, o jogador tinha que ser completo, né? E Deus me deu esse dom de ser jogador de futebol. E eu ficava sempre na praia e tal. Joguei infantil da maioria do Rio de Janeiro, aliás, a maioria lá de Niterói. E recebi um convite do Flamengo para ir treinar em 61 ou 2 no Flamengo, no infantil. E eu fui. Primeiro treino, dei sorte de fazer 3 gols. Nunca fui centroavante, sempre fui meia esquerda. E eu peguei e fiz os 3 gols e o diretor me entregou um contrato para me mandar meu pai assinar. Porque eu era de menor e não poderia assinar o contrato. Era um contrato, na época, contrato de gaveta. Você lembra? Lembro. O contrato de gaveta, esse gaveta foi até profissional. Aí agora vem a minha história de vencedor. Tá bom. Infantil campeão, artilheiro. Infanto juvenil campeão. Infanto juvenil e profissional, porque eu concentrava com meus 16 anos com o time do Flamengo, que era Marco Aurélio, Almir, Pernambuquinho, era Oswaldo, né? Que era o jogador que jogou no Guarani e foi para o Flamengo. Era Paulo Henrique, Ditão, Luiz Carlos, Carlinho, do violino, Nelsinho. O Gerson era o time de cima. Não, aí também era o time de cima. A Gerson foi vendido na década de 60, não sei, para o Botafogo. Ele começou no Flamengo. E fomos, e tinha o Carlinho, Nelsinho, Almir Pernambuquinho, o Silva e o Oswaldo, Ponte Aérea. E eu sempre mantive na consideração, mas no meio dos profissionais. E eu fui campeão também em 65, contra o Bangu, nós fomos campeões. E o Bangu arrumou uma briga, não sei porquê, para justificar a derrota. Não minto, aí foi o Flamengo que perdeu, o Bangu foi campeão. Tô lembrando. É verdade. Mas aí... E aí eu vim para São Paulo, eu não queria vir, acostumado na praia, lá, São Paulo, todo mundo comentava, é frio, é terra da garoa e tal. E já é meus 18 anos, já dando baixa recém do Exército, que na época o jogador de futebol, ele serviu o Exército. Ele serviu o Exército. Com Pelé civil, muita Sim. gente civil, Parada e outros jogadores. Então a gente tinha a obrigação de servir o Exército. E eu, na baixa, eu recebi um convite do Flamengo. Do Flamengo não, do Palmeiras. Através do presidente, me convidou para vir ao Palmeiras. Mas eu falei, papai, eles estão querendo me mandar embora daqui do Rio para ir para São Paulo. Eu não vou, porque eu não conheço São Paulo. Não, vai. Meu pai tricolor doente, né? E eu jogando no Flamengo ainda. Há uma rivalidade, havia uma rivalidade, né? Não tinha aquela rivalidade de Bangu e Olaria, né? Nem era televisionado, nem passava nem na rádio, nem nada. Não é porque eu tenho bronca do Bangu, não. Bangu, o seu Castor de Andrade, né? Foi o dono um dos pioneiros do bicho, jogo de bicho. E eu vim, e aí tal, levei um tempinho para sair da Gávea, com meus 18 anos, depois de debaixo do Exército.
Cheguei lá e fui treinar, o Flamengo não deixou treinar. Não, você já está emprestado já pro Palmeiras e você não vai aqui, você não vai jogar não. Eu falei, tudo bem, que eu era bem disciplinado, né? Eu xingava muito o treinador era o treinou o Palmeiras também, o Reganeschi. Reganeschi. Que foi campeoníssimo também pelo Palmeiras. E eu vim. Chorei pra não vir e tal. Meu pai, vai que você vai ser feliz. Eu falei, como é que eu vou jogar naquela primeira academia, papai? Valdir, Djalma Santos, Djalma Dia, Carabina, Geraldo Escolto, Zequinha e Ademir da Guia. Chinesinho começou. Sim, mas com a época que eu vim pra cá. Ah, tá. Era você e o Zequinha. Gildo, Servilho, Tupanzinho e Reinaldo. Eu vou jogar onde, papai? Vai que você vai jogar. E eu vim para São Paulo, cheguei aqui, o pessoal estava viajando para pela América, o Palmeiras. Foi em Lima, Argentina, e nós estávamos lá. E eu fui, mas não fui para encontrar com um time lá no Parque Antártica. Eu encontrei com um time no Peru, lá em Lima. E ali eu tive o prazer e a alegria de jogar com o maior jogador do mundo. Daqui presente, Ademir da Guia. Obrigado, meu amigo. Eu falei para você falar isso hoje de manhã, já falei para ele falar isso. O cachê combinou, o cachê já tá. Bem viu acertado. Uma pergunta, uma curiosidade, aí como torcedor, a gente, até pra garotada, o futebol hoje ele é muito glamuroso. O jogador é artista. É popstar, né? Isso, no meu tempo era vagabundo mesmo. É exatamente o ponto que a gente queria tocar. Era a mesma coisa de músico, né? O músico também, a imprensa também. Eu já ouvi muitos comentários que muitos jogadores... Era profissão de vagabundo. Ou tinha o futebol era uma segunda profissão, ele trabalhava com uma coisa e aí ele jogava um futebol, e quem realmente era só do futebol era associado como vagabundo, né? Boêmio, né? Conta pra gente como que era esse bastidor de quem queria ser jogador de futebol e como que funcionava antigamente. Hoje a gente vê aí tem jogador que tem 10 empresários. Tem muitos atletas excelentes que não conseguem entrar num clube, porque tem toda a questão da saturação também, né? do ambiente. Como que funcionava isso na época de vocês? Eu só queria completar. Eu comecei... Aí vim para o Palmeiras, comecei a jogar como titular. Soltamos ali no Rio de Janeiro, viemos da Argentina. E soltamos, eu cheguei em casa e falei para o papai. Pô, papai, Ademir da Guia me deu a mão, deu um abraço nele e tal. E fui para Bangu, eu vim aqui para Niterói. Isso foi uma maior alegria minha. Então, eu tenho o prazer de falar que eu sou um cara feliz porque tive do lado meu amigo Ademir da Guia. Se eu me tornei um dos maiores goleadores do Palmeiras, e ele o segundo, entendeu, pô? Ele o segundo, 179 gols, né? 55, né? O VAR me tirou vários gols. Aí eu me tornei um dos maiores artilheiros do Palmeiras. Agradeço a quem? A primeira academia e a segunda. Então isso foi uma coisa maravilhosa, que eu tive um retorno aqui em São Paulo maravilhoso. O Paulista me pegou como filho, eu e Ademir da Guia, que nós estamos aqui já 60 e poucos anos, né, Ademir? Exatamente. E vocês tinham essa fama de... vai ser jogador de futebol, é boêmio, é vagabundo. Já rolava com vocês? Já. Tanto é que eu, quando vim para São Paulo, me hospedei no hotel no centro de São Paulo, e uma tarde, noite, né? Eu ia tomar um cafezinho ali no bar do lado da Rio Branco, perto do hotel, e eu botei um chinelo, botei uma bermuda, camiseta, não tinha garoa naquele dia, não estava chovendo. Aí eu peguei, de repente, parou a rota. A rota? A rota parou, dado assim, para quando sair. Vamos lá, meus amigos, vamos presenciar a abordagem da rota em César Maluco. Isso. Aí eu parei e tal, aí deram sinal para mim, eu parei, né? Aí eu falei, o que você está fazendo aí? Por que você está assim? Eu falei, não, eu moro no hotel, cheguei do Rio, eu moro naquele hotel ali. O que você está fazendo aqui? Não, eu sou jogador do Palmeiras e tal. Aí deram um tempinho assim, olharam, falaram com o tenente comandante da rota.
Aí falou, ó, tudo bem, filho, eu faço o seguinte, eu tinha meus 18 para 19 anos, volta pro hotel, bota uma calça, bota um sapato, bota uma camisa, que aqui não pode andar assim. Olha bem como é que São Paulo. Falei, tá bom, tá bom. Aí eu voltei ao hotel, botei minha roupa, né? Mas era uma coisa... E eu cheguei aqui, eu não fiquei apavorado, porque saía do Flamengo. Sim. Um dos maiores torcidas do mundo. E já tive aquela experiência de jogar com o povão. No Rio, todo mundo, Ademir sabe disso. O jogador do Bangu era reconhecido. Aqui, jogador do Juventus é reconhecido. E no Rio, jogador de time pequeno é reconhecido, entendeu? Tem um nome, tem tudo. E eu peguei e voltei para o hotel. Tinha aquela jovem guarda, né? Do Roberto Carlos. Roberto Carlos, Erasmo. Isso, morava todo Vanderleia. mundo lá, né? Pertinho, Eu fiquei mais Raul Seixas contente. também era Raul dessa Seixas, época. Raul Seixas, conversando comigo, ele me contou uma história, rapaz. Depois dessa história veio esse palavreado dele. Ele me chamava de Sé. Ele falava assim, Sé, ele morava ali no hotel, né? A vida não é um ensaio, cara. Olha que coisa linda. A vida não é um ensaio. Não passa hoje, né? Faz hoje para acontecer amanhã. Isso é uma coisa linda dele, entendeu? Aí, infelizmente, a vida é essa, ele veio a falecer. Meu amigo, muito amigo. E aí começou a surgir o César goleador aqui. Não por César ser o César, nem por vir para o Flamengo, porque eu tinha os companheiros do lado, de nome e de renome. Então, feliz daquele que jogou ao lado de Djalma Santos, Ademir da Guia, e eles fizeram eu ter essa alegria e ser goleador do Palmeiras. Então, uma hora eu saía do hotel, rapaz, o pessoal parava e começava a apontar para mim. Eu, claro que eu estou andando, estou vendo que está acontecendo isso, mas nunca parava, ia embora e tal. Se eu não fosse um cara preparado, jamais eu estaria com esse nome que eu tenho hoje, né? Palmeiras me fez assim. O meu colega Ademir da Guia me fez assim, Djalma Santos e outros. Vou falar a vocês, o pessoal da primeira academia, infelizmente, foram embora todos. Infelizmente. Infelizmente, né? Só ficou, pela idade também, Dudu, Ademir e o César. Das duas academias só tem vocês três. Só tem nós três. O Reinaldo foi o último que morreu agora, entendeu? Mas o time, Valdir foi embora, Djalma Santos foi embora, Carabina foi embora, Djalma Dia foi embora, Geraldo Escoto, Ferrari foi embora. Júlio Botelho. O Zequinha, Júlio Botelho, Servílio, Tupã, Pantera, Reinaldo. Então, uma coisa que a gente sente falta deles, né? Eu, principalmente, sinto muita falta desses colegas, que eles deveriam ter uma lembrança melhor, né? Na sua passagem pelo Palmeiras. Infelizmente, não o Palmeiras, instituição. Os homens que comandam podia ter mais amor. Não só o Palmeiras, os torcedores que são apaixonados pelo futebol, mas como o próprio futebol em si, né? A CBF valorizar um pouco mais os atletas que fizeram desse Brasil pentacampeão, né? Na verdade, todos vocês construíram, ajudaram o futebol a chegar onde é o futebol que hoje todo mundo conhece, glamuroso, movimenta milhões pelo mundo inteiro, né? E a gente, quando vai viajar, os veteranos, Ademir sabe o amor que o torcedor tem por ele. Sim. O amor que o torcedor tem pelo César, né, para os veteranos. Isso é uma coisa linda, linda, linda. Eu vejo senhores da minha idade, o mais velho, ele chorar perto de mim. E eu falo, chego em casa, eu falo, será que eu fui isso tudo? Né? Então é uma coisa que a gente sente, né, Ademir? É o nosso passado e, claro, evidente que nós usamos nosso nome porque sim, temos que trabalhar também e ganhar também, né? Mas vários lugares que a gente vai para a festa. Em off, eu comento aqui, já comentei com o Luiz, comento com os amigos palmeirenses e amigos do futebol, que vocês, Ademir, César, o próprio Rivelino, que eu já também tive a oportunidade de conhecer, vocês, é minha percepção, às vezes vocês não têm noção
do que vocês representam pro futebol. Não tem, assim, pelo menos tinha um cara, uma tarde, conversou comigo, eu jogava ainda. Você não sabe o valor que vocês têm, cara. E realmente o jogador não sabe o valor dele. Entendeu? Ele vai parar de jogar, vai demorar tempo para reconhecer o reconhecimento. Sim. Né? Do teu nome, o que você foi. Entendeu? Então isso pra gente... Que nem o brilho das academias, né? Isso. Hoje... Porque ontem você era marginalizado. A sua profissão. Eu vou falar para você, foi duro eu casar. Tem minha filha aqui presente, né? Que é uma das diretoras da firma, o César Maluco, né? Do Chopp. Que eu pegava, rapaz, e eu chegava e conversava com o pessoal sobre a minha vida, né? E o cara falava, pô, César, é assim, 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 assim. Porque hoje você não lembra de muitas coisas. O tempo passa, apaga. Como já foi dito que passado é passado. Palmeiras falou isso, passado é passado. Falei isso. Mas se não é o passado, ele não seria glorioso hoje. O que seria do presente sem um bom passado, né? Mas a gente sente, porque nós demos um grande amor ao Palmeiras. Nós não ganhamos o que a gente merecia. Isso eu vou ser franco a vocês. E é duro. E hoje você corre atrás ainda. Não deveria estar correndo atrás. Nem Exato. Financeiramente e nem em reconhecimento. Nem brinca. Nem reconhecimento também, pelo que a gente nada disso. percebe, né? E teria que ter esse reconhecimento, né? Sim. Pelo menos ter uma entrada no clube. A gente viu Se você for para o CT, se bobear, você não entra. Porque os guardas não são obrigados, não, a conhecer um Ademir da Guia, um César. Absolutamente, às vezes o cara nem está lá para o emprego, coitado, o emprego dele. Mas não cobramos deles, cobramos daqueles homens que usam aquele espaço para tomar conta, e é a ordem que eles recebem. Não deixa ex-jogador nenhum entrar aqui. Dudu, Alfredo, já foi barrado lá. Luiz Pereira, Leiva. Gente, vamos levantar a cabeça, entendeu? Eu já abordei na minha página diversas vezes, em live, em bate-papo com colegas, esse tema da valorização do ex-atleta. O Palmeiras tem que valorizar, o Palmeiras tem que ter esse reconhecimento. E aí a atual gestão, por favor, é um pedido aí de mais um palestrino. Se não tivesse esse passado glorioso, não teria esse presente também vitorioso. Então, é preciso essa valorização, esse reconhecimento de todos os ex-atletas que fizeram do Palmeiras o maior campeão brasileiro. Se eu te contar, é fácil, rapaz. Você comandar uma associação como é o Palmeiras, não tem dono. Ali é uma associação, não é verdade? Você ter uma base como o Santos fez. O Santos deu vitalício para cada jogador, uma base de 15 mil reais. Infelizmente, alguns já foram embora. Sim. Mas deu vitalício para aquela linha, aquele time do Pelé. Vamos citar o nome do Glorioso, né? Já foi embora. Em nome dele, o Santos pegou Dorval, Mengalvo, Coutinho, Pelé e Pepe. E os demais jogadores, Zito, tal, outros jogadores já foram embora. Vitalício. Sabe quanto sai esse vitalício para o Santos? 300 mil reais. Que é isso, futebol? E colocaria a gente para trabalhar na instituição. Podia trabalhar. Não, você vão ganhar isso, mas vai trabalhar na base. Você coloca um cara sem saber chutar uma bola para ser treinador da escolinha. Enquanto nós estamos aqui correndo atrás, né? Com toda essa bagagem que vocês têm, respeitando o torcedor, indo receber o torcedor no interior. Então a gente fica pensando assim, nossa senhora, o que está acontecendo, gente? A gente pensa um dia, né? Sim, sim. Fica pensando, pô, eu não podia estar trabalhando, eu, Ademir, pessoal, não estão precisando deles, graças a Deus estamos vivendo até hoje.
Mas é o emprego que está dando. Como o Santos deu. O Santos colocou, o Corinthians coloca jogadores, o São Paulo coloca aí jogadores. Só o Palmeiras que não tem isso de ocupar um espaço com o Ademir da Guia e Dudu. Olha o pai que vai levar uma criança. Não, meu filho está treinando com o Ademir da Guia. Nossa. Porque só ele que pode orientar. Só um jogador pode ensinar a outro. É claro, evidente, se Deus desse o dom para todo mundo, ele não teria reclamação nenhuma, né? Exato. Mas é um negócio que ele deu o dom, tem que ter alguém para saber lapidar. Exatamente. Para pegar essa pedra aqui preciosa e vender. Não, é mal lapidada. Parou, não vou falar nada. Não, mas já fica a dica que eu venho há algum tempo. Eu tô desde 2014 com a nossa página e é coisas que eu como torcedor eu vejo, eu observo, né? Eu já vi algumas situações de ex-jogadores realmente não conseguia entrar num Palestra Itália, no antigo Palestra. O ex-jogador, todo mundo tá tirando foto com ele. É um ex-jogador importante ali da história do Palmeiras e ser barrado. Você tem que comprar o ingresso. Ah, não, mas chama o presidente fulano de tal. Não, ele não vai vir falar com você. Pro Palmeiras e pro palmeirense, eu senti vergonha alheia nesse dia. Tem ali o Palestra, né? A fila da bilheteria ali. Todo mundo tirando foto com o ex-jogador, agradecendo por tudo que ele fez pelo Palmeiras. E ele não conseguiu entrar. Porque pra você ficar na história de uma instituição, cara, não é fácil não, cara. Não é. Ainda mais, pra vocês terem ideia... Quanta gente gostaria de estar aqui com a gente conversando. Exato. Dando um abraço ao Ademir da Guia. Cara, isso aí é uma coisa... Pra vocês terem ideia, pra garotada ter ideia... do que nós estamos falando hoje, nós vemos jogadores multimilionários que jogam no Palmeiras, no São Paulo, no Corinthians, no Santos, que não faz 100 partidas. Não faz 100 partidas. Estamos aqui com o Ademir da Guia com mais de 900 partidas pelo Palmeiras. César Maluco com mais de 300 partidas. Quanto de títulos que vocês deram pro Palmeiras? O Palmeiras de Ademir da Guia, César Maluco, era o único clube que conseguia enfrentar o Santos de Pelé. Verdade. Que conseguia criar bons embates. Né? Colocando nesse espaço aí o Ademir da Guia, o César, o Dudu. Dudu Olegário. Só nós três temos 5 brasileiros. Somente 5 brasileiros. 5 brasileiros. É uma coisa linda isso. Tem que ser valorizado. Cada um, né? Respeito. Cada um tem 5. Cada um tem 5. Isso. Exato. Cada um tem 5. E temos o Ademir, que o Dudu tá chegando ali, mas ainda assim é o maior vencedor pelo Palmeiras. Né? O Dudu tá chegando. Tá chegando. E com certeza o Ademir torce pro Dudu passar ele, né? Todos nós, não torcemos. Se o Dudu encerrar a carreira no Palmeiras, acho que ele consegue uma meta bem... Aqui nessa legal, segunda né? academia, como teve a primeira, viemos com exemplo, né? A gente era cobrado quando corria errado, né? Na época. A gente pedia um pouquinho a mais, o diretor falou, se quiser, pode procurar o clube. Nós damos isso. Na verdade, falaram para o Djalma Santos, para pessoas, não sei se falaram para Ademir, para mim, olha, nós damos isso aí, se quiser, tudo bem, tá aqui. Se não quiser, vai procurar clube. Ninguém ia procurar clube, né? Mas é um negócio que a gente fica triste de ver os nossos amigos, porque era muito unido o pessoal do primeiro. A gente sabia que ia ganhar aquele jogo. A primeira academia, a gente chegava numa cidade, descia do avião, todo mundo bem vestido, bem calçado, né? As cores do Palmeiras, aquele terno cheio de listinha, branco e verde, nós chegávamos. Hoje o cara viaja de bermuda, entendeu? E no segunda academia, a mesma coisa. Nós somos unidos, todos nós somos unidos, quando a primeira academia era, um está torcendo pelo outro. E nós somos um torcedor a mais hoje. Sim. Não é verdade? E que vai para uma arquibancada e amanhã descobre que tem um amigo.
muito amável, Deus deve dar a esse cara muita luz, que é merecedor. É seu Luiz Rossi, dono da Agros do Brasil, lá de Campinas. Ele nos deu um espaço ali tombado, na Matarazzo ali. Palácio Verde, né? Isso, Palácio Verde, que Ademir César faz parte como diretor. É o maior museu particular do Palmeiras, né? Ele falou, aqui não é nada meu, César. Ele falou, aqui não é nada meu. É de vocês, do passado. Então ele dá pra gente o camarote dele. Ele dá pra gente um bicho também, às vezes, dá um bichinho, uma premiação. E jogadores também que não foi da academia também. Entendeu? Sim. Que ele falou que era só a academia a primeira e a segunda. Desculpa a pergunta, interferir aí, atrapalhar sua linha de raciocínio, mas vamos lá. A minha é rápida, você sabia? Vocês hoje, vocês não têm um camarote na Allianz Parque? Você fala ou eu falo? Para falar que tem ou não? Na inauguração do estádio, Seu Walter Torres, ele passou um camarote para os 11 jogadores da primeira academia. Nós tínhamos direito a 2 ingressos cada um. Certo. Leão, Elis Pereira, Ademir, César, Ney, Dudu, Edu, Leivinha. Então, nós tínhamos esse camarote. Mas o nosso camarote era muito grande, dava para 60 pessoas. Passou 3 anos, nosso camarote diminuiu, ficou 30 pessoas. E era bem amplo, bem grande. Sim. Nós ganhávamos 2 ingressos. Agora, nesse início do ano, infelizmente ele faleceu. Seu Walter, né? Ele faleceu. Infelizmente ele não deu em documento, mas ele falou para mim, o Ademir, que aquele espaço aí seria nosso, de vocês, vitalício. Certo. Aí o camarote passou para os filhos. E os filhos acharam por bem vender o camarote. Então, dividir no meio, né? Então, a gente não tem mais o camarote e não temos mais este ingresso. Então, essa porta, na verdade, se fechou. Mas aí nós abrimos outra, né? Passaram alguns dias, algumas semanas, e outras pessoas nos procuraram. Cederam. E nós temos agora recebendo ingressos de outros. Por exemplo, do Brasa. O Brasa é um restaurante que fica lá. Sim. Então a gente tem tido. Agora, na verdade, eu, Dudu, Edu, César. E Tonhão, né? E Tonhão. Então nós temos recebido esses ingressos. Então é aquele negócio. Uma porta se fechou e outra se abriu. É como nós falamos aqui também dos anos 60, dos anos 50. Os jogadores eram, na verdade, marginalizados. Sim. Né? Naquela época. Então, isso chegou e passou. Hoje, por exemplo, nós, é claro que o clube pensa mais nos jogadores atuais. Mas nós temos um carinho muito grande quando a gente vai para o interior. O torcedor vem, lembra da gente, conversa, dá um carinho muito grande. Então, eu penso assim, às vezes uma porta se fecha e uma outra abre. A gente tem que merecer também tudo isso, né? Mas a gente sabe que o passado, o jogador que ficou no passado, realmente é pouco lembrado. Nós temos que dar graças a Deus que ainda temos essa possibilidade de sair, ser convidado, estar no interior, junto com o torcedor, mas é difícil. Olha, mas completando o negócio desse seu Luiz Rossi, ele não deu espaço. Isso é para o ex-jogador. Jamais ele esquece o ex-jogador, não é verdade, Ademir? Com certeza. Bem lembrado, nós estamos resolvendo ainda, através da Ademir da Guia, recebemos um convite do cônsul da Itália. Então, a Ademir me convidou, para eu e ele. Como lá na Itália, foi o primeiro país com Covid, esse negócio aí, e está muito frio na Europa, nós tentamos ainda conversar com determinados amigos, que a Ademir me convidou.
eu estou falando o nome dele. É onde nasceu o Palmeiras, Onde né? nasceu o Palmeiras. O cônsul que o senhor fala é o cônsul do Palmeiras na Itália ou Na é o Itália. cônsul do Não, estado cônsul do Palmeiras, Itália? lá no... Ah, legal. Legal. Na Na Itália, Itália. entendeu? Entendi. Então é triste, porque a gente poderia ter ido, mas é um negócio que a gente é lembrado, isso que é importante, entendeu? Sim. Esse espaço pra gente. A Itália é um país muito gostoso, que a gente entrava e saía sem mostrar o documento. Olha, Quantas vezes, né? A gente Cortaram foi. isso agora, né? Agora, voltando ao assunto família, vocês não são sabedores que o jogador era tão marginalizado. Eu não contei isso. Profissão que crianças, mulheres, a gente só podia ter relação com a mulher que vive daquele dinheirinho que elas ganham, a dama da noite. Se eu fosse na casa de uma menina, o Ademir fosse na casa da outra, e procurasse ter um namoro com a filha, o pai fala, não, isso é profissão de vagabundo. A filha fala, pai, eu estou namorando fulano e tal. Como foi do avô, né, da minha falecida esposa. Ele falou isso para mim um dia. Quem é? É italiano? Quem é? Aí falava, tal, César do Palmeiras, não, professor de vagabundo, tal. E ele dirigia um caminhão, hein? Olha. Então, e a gente viu muitos colegas nossos tendo relacionamento com essas damas da noite, que é uma coisa maravilhosa. O que ela faz, o que a mulher faz. Mas há o respeito com a gente. Então, muitos casaram, se deram bem na vida, pô, respeitaram sempre. E por quê? Porque a gente vivia uma vida que eu, pessoalmente, joguei 10 anos de Palmeiras, 10 anos da noite, né? É porque eu gostava. E eu não tinha uma companheira, então eu tinha que... Naquela época eu não podia, porque era jogador de futebol, eu tenho que ganhar nas boates, tal. E desculpa, mas eu como bom não sei se eu tô, né? Mas, né, como diz as meninas de hoje, já estão com 70 anos, 80, que eu fui um belo comedor. Entendeu? Então era artilheiro era um dentro homem da de noite. campo e artilheiro fora de campo também. Ele respondeu essa pergunta, né? Em outro lugar que eu vi ele dando entrevista, ele não respondeu, não. Eu falei porque Ademir tá doido para puxar esse papo. O Ademir tá aqui. Não, mas Olha o cúmplice aí. ele fala, não é cúmplice, não, a gente saía, mas a gente respeitava. Na nossa época, na época de década de 60, deu 4 horas da manhã, chegou em casa. Para menina, para homem e tal. Depois de 4 horas da manhã já era dia, né? Nessa época não tinha ainda o chopp do César Maluco. Não tinha, O que você bebia nessas noites aí? Ó? Esse chopp. Olha, gente. Agora estou mais maluco ainda. Agora O sabor do gol. Com o sabor do gol, quando Pilsen puro malte. a Marluce Lemos, que é minha filha, ela está que- comandando junto com o Mário, meu sócio, o professor Mário, né? Que tem a sua academia, fica na Vila Mariana, na Madalena, né? É professor, e é um negócio bacana. E nós estamos também, futuramente, terá o chopp Ademir da Guia. Ah, o chopp do Divino. Vai ser- Chopp divino? Eu vou colocar refrigerante, melhor. Refrigerante. Refrigerante do Divino, porque normalmente o homem está com a esposa, está com as crianças, Com certeza, não o pode homem tomar. bebe o O chopp. chopp do César e a refrigerante. criançada vai no refrigerante do Divino. É, porque na verdade eu sempre fui assim, como eu vim de Bangu, um bairro bem pequenininho, a gente dormia cedo, eu não ia para essa noite que o César está falando, que existia, eu nem sei se existia essa noite toda. Na nossa época, escondido vai acontecer. Então, na verdade é assim, eu, por exemplo, é bom até eu poder falar sobre um pouquinho do início da minha carreira no Palmeiras. Eu fiquei 1 ano e meio esperando uma oportunidade, uma vaga. Foi complicado, foi difícil, porque eram grandes jogadores, né? Então eu tinha que dormir cedo, me cuidar, não sair, treinar muito. Era 4 para cada posição, né, Ademir? É verdade, era difícil. É, Difícil. Só uma colocação. Eu dei uma sorte com o Tupanzinho.
que na minha estreia lá em Lima, no jogo amistoso, antes de chegar no Campeonato Brasileiro, e teve um estiramento. Aí eu peguei, aí Moré me chamou e falou, vai lá, garoto. Eu era acostumado no Flamengo, juvenil, que eu era profissional, mas jogava no juvenil. Sim. Eu jogava em cima e voltava, né? E ele pegou e conversava comigo muito antes do jogo, antes de eu entrar em campo. E aí Moré falou, vai lá, garoto. Aí eu falei, mas eu vou fazer o quê, chefe? Você não falou nada? Faz o que você quiser. Olha que coisa linda, seu Moré. A confiança que ele tinha... Total. Porque tinha o seu Zezé Moreira, que trabalhava no Vasco, seleção brasileira, e ele foi seleção brasileira, treinador da seleção brasileira, né? O Emoré Moreira. E o irmão dele contava, leva o garoto, tenta jogar de centroavante, garoto rápido, tal. E aí eu virei centroavante aqui no Palmeiras, que eu vinha para o lugar, não dele, mas para vestir a camisa 10. Olha a loucura minha. Por quê? Porque eu falei pro meu pai, não dá para ir, entendeu? Por isso que eu dou esse valor todo, que é merecedor. Sim. A gente era unido, era muito unido. A gente saía para tomar uma Guaraná no bar, ia todo mundo. Fazia aquela filinha, o pessoal junto. E hoje não existe, é cada um para si. Cada um no seu celular aqui, ó. No celular. E um pai, tenta fazer isso com o teu filho, o seu também, ele chegar perto de algum jogador de hoje e falar, tira uma foto com meu filho aqui, vem cá. Eles pegam, quando sai do vestiário, ele já sai com Fone de ouvido? com fone de ouvido e pá. Peraí que eu vou já. E pá. Sabe quando você vai ver esse jogador? Nunca. Então é isso que acontece hoje. Tem muito a ver com o contrato de e- uso de imagem deles também Isso. atualmente, né? Mas antigamente não tinha muito isso. Não. A colocação que eu ia fazer para vocês, palestrino, por muito pouco, Ademir da Guia ia jogar no Santos. Conta isso pra gente, Ademir. Faltou pouco, Ademir? Então, eu gosto muito de contar essa passagem, porque quando eu estava no Bangu infantil, eu tinha assim, eu não acreditava que eu pudesse vir ser um jogador profissional. E o meu pai, ele acreditava. Ele me ajudou muito, mas muito mesmo, nesse início de carreira. E um dia ele falou, Ademir, nós vamos lá em São Paulo. E a gente tinha aviação Cometa, pegamos o Cometa, viemos para São Paulo. Chegou aqui, ele falou, não, nós vamos lá em Santos. Aí fomos lá em Santos. Aí chegamos lá, eles conheciam um rapaz, aí acertou. Fiquei uma semana treinando no Santos. Terça, quarta, quinta, sexta. Chegou sexta-feira, o diretor técnico veio e falar com o seu Domingos. Domingos, o garoto interessa, ele falou. O garoto interessa. Nós podemos dar 9.000 cruzeiros. Você já era nadador? Você recebia alguma Eu coisa? estava no infantil e recebia 200 cruzeiros. Ah, 200 legal. cruzeiros. 200 mil réis. Eu não peguei É 1.000 a réis, época do porque 1.000 pegou réis. sim, porque Foi 60. meu avô. Exato. Ele tá tentando te dar um... Não, só eu uns que fico aninhos. velho. Era 1.000 réis, então eu não lembro. Eu Não, trabalhava com meu pai, ganhava 1.800 mil réis. Então, 1.850 mil réis. como eu jogava no infantil, normalmente os jogadores do infantil não tinham assim, um salário. Era uma ajuda de custo. É, ali. acho- de custo. 200 cruzeiros e o diretor ofereceu 9.000 cruzeiros. Era muito dinheiro, 9.000 cruzeiros. O seu Domingos pensou um pouco e falou, não, eu quero 13.000. Não sei de onde ele tirou aquele 13.000. Veio uma inspiração divina pra ele aqui. Aí o diretor falou, bom, Domingos, a minha alçada é 9.000. Vamos fazer o seguinte, vamos esperar o Santos chegar. O Santos estava na Europa. Aí o técnico do Santos avalia também. Se ele falar que tudo bem, a gente paga os 13.000. Aí como eu era muito esperto nessa época, eu falei, pai, então vamos fazer o seguinte, vamos para o Rio. Era época de carnaval. Tá vendo como você? Depois fala de mim. Boêmio. Eu adorava carnaval, né? Vamos para o Rio e depois do carnaval a gente volta. Aí ele aceitou, então vamos. Nunca mais voltamos.
Fiquei lá no Bangu, no infantil, ganhando os 200 cruzeiros. E joguei 2 anos infantil, 57, 58, e joguei 1 ano juvenil. Foi esse ano que me deu assim essa possibilidade de jogar lá em Nova York. Depois no ano seguinte nós fizemos mais uma excursão, porque fomos campeões, fomos para a Europa, começamos na Portugal, Itália, Espanha. Quando eu joguei na Espanha, eu vou contar isso para ele, que ele não sabe. Joguei na Espanha, um amistoso, né? Contra o Barcelona, no campo do Barcelona. Fala que isso é tudo da tua vida, hein? E o Barcelona quis me contratar. No lugar de quem? Do Cruyff? Não, eu nem sei quem é. Não, o Cruyff estava nascendo ainda. Mas o Bangu também não quis vender. E fomos então para Inglaterra, fomos até a Suécia, Oslo, depois voltamos à Holanda e fomos para o 2º torneio internacional de Nova York. Olha que coisa espetacular, né? Com 19 anos, com 18 anos, tive essa oportunidade de viajar para a Europa. Só que vou te contar uma coisa que você não sabe. Em 60, o primeiro torneio internacional de Nova York, nós pegamos um avião, ele era de turbina. Vocês pegaram esse Bimotor. Quadrimotores. Quadrimotor não tinha elétrico. É tipo elétrico. Aí nós levamos 23 horas para chegar em Nova York. Nossa. O avião ia, eu dormia, acordava. Tá louco. Aí quando fomos campeões, pegamos um jato, 9 horas estávamos no Rio. Aí eu percebi como era importante você ser campeão. Não é verdade? A diferença importância. que isso A diferença, né? Para falar sinceramente, eu também, voltando à noite, eu fiquei sócio do Osmar, de uma boate chamada Belamir. Que ano isso? Ali, olha bem. Não estou sabendo disso não, hein? Olha lá. Na época eu estava suspenso. Ah, 70 Por que estava suspenso? Um mal entendido. Um mal Eu entendido nem aí, vou né? contar essa suspensão Um sua. mal entendido. Aí, porque eu fiquei pensando, posso chamar Ademir como sócio? Aí eu falei, não, eu vou tirar a tranquilidade do Ademir e tal. Por favor, não tira a minha tranquilidade. Mas eu fui já dono de boate, entendeu? Então, à noite me proporcionava gols. Dentro e fora de campo. Dentro e fora de campo. Dentro e fora de campo. Fora de campo, porque era. Mas eu fui. Aí tinha algumas coisas erradas, eu falei, não, eu tô fora. Mas fiquei 1 ano lá. Vocês que não conhecem São Paulo, procura conhecer São Paulo, que é lindo. A noite é linda, Na então? época A noite é linda. Eu não Boate, a sabia. boate o azul surgiu nessa época aí. Qual? A boate azul surgiu aí. Nossa senhora, nem fala boate azul. A dama de vermelho. Né? Tinha isso, né? Ó, não começa a falar. É uma pergunta Você só. saía muito comigo, então fica quieto. Olha como ele meio. Garotada, é muito gostoso. Eu falo por Não, mas experiência coisa própria. gostosa é que na noite a briga era na mão. Não tinha negócio de palha, revólver, nem falha. Existia no Rio, era navalha, né? Botava pé, navalha e tal. Aqui era faca. Então era um negócio que você frequentava à noite, chegava no campo, você lutava 90 minutos. Quando eu conheci à noite, eu conheci atrás do falecido Dorval, que jogou no Santos e Sim. jogou no Palmeiras. Então ele que me levou, vamos tomar um cafezinho? Eu falei, vamos. Mas cheguei lá, quando eu entrei, eu vi aquela luz vermelha, azul, verde. Eu falei, ué, que negócio é esse? Aí que tinha umas mulheres indecentes, né, sem roupa. Aí eu falei, é aqui que eu quero ficar. Aí tomei o cafezinho do Dorval, e Dorval que me levou por esse mau caminho. Eu nunca vi essas luzes aí que você está falando. É luzes vermelha, azul e roxa? Ô, pastor. Mas é uma divino. vida gostosa, nós temos a vida. Ele tem 2 filhos, 3 filhos, tem a patroa, né? E estamos aí em pé, entendeu? Como torcemos para todos os jogadores. E a nossa turma foi premiada lá dentro do Palmeiras com o ex-presidente. E chegou ele, muita gente não acreditava que estavam todos vivos, né?
E Leão, Eurículo, Pereira, Alfredo e Zeca, Dudu e Ademir, Edu, César, Ademir, Ney. Ronaldo faleceu, Ronaldo único. Pedato faleceu. O Dé. É não, mas tu dizendo uma turma mais... Os titulares. Pode tomar que é a melhor do Brasil. Vamos tomar já. Já. Deixa eu colocar aqui na frente para aparecer aqui. Entendeu? Então, essa coisa... Amizade, quando é amizade, desde que o Ademir chegou aqui, que nós fizemos amizade. Conheci seu pai e sua mãe, né? Muito meu amigo, pai, mãe já se foram, mas a gente sente falta sempre daqueles amigos que vão embora. Sim, com certeza. Eu sempre comento pra garotada, conversa com seu avô que viu vocês jogarem. Não, meu pai... Você vê o brilho no olhar, você vê o brilho. Eu vou até citar aqui infelizmente hoje finado, Alcebiades, pai de um amigo meu, que ele trouxe essas histórias de vocês. Falou muito sobre César Maluco, sobre Ademir da Guia, sobre Oswaldo Brandão. Fala pra vocês, assim, procura o olho dele saber brilhava. da vida dos ex-jogadores, Verdade. que é muito importante e muitos não falam. Ele falava Mas pra... as nossas vidas, no começo foi duro. Foi duro. Agradeço todo dia a Deus, porque Ele que me deu esse dom. E você tem que aprender, meu pai falava sempre, aprenda com o mais velho. Tenha amizade com as pessoas mais velhas. E muitas vezes nós vemos, principalmente hoje, o garoto. Hoje a gente tem o caso do Hendrick, que aí é uma revelação, mas outros garotos que muitos deles nem chegam a se tornar profissional, mas ali na base ele se destacar um pouquinho, vir 2, 3 empresários ficar em cima, um garoto de 15 anos já ganhando 50 mil reais, esse garoto não respeita o profissional. Jogadores profissionais já falou, cara, fulano da base é muito bom, mas cara, ele olha pra gente como se... Cara, o que eu percebo na geração de vocês, sempre houve um respeito pela hierarquia, né? Um respeito e admiração. É como você falou, aprenda com os mais velhos, né? Nós tivemos agora com o Dudu, eu parabenizei ele, por ele ter um comportamento humilde com crianças. Dudu Baixola, né? Dudu Baixola. E o Ademir, nós tivemos uma entrevista, né? Ele participando, você e ele, que vai sair no placar. Fazer a tua propaganda, né? É a capa do placar, né? A capa do placar, ele é uma máscara, cara. Saiu Só o pra falar Pelé aqui. e o Neymar, né? Neymar e Pelé, e Ademir da Guia e Dudu. No passado saiu Pelé e Neymar e agora vai sair no placar. Quem vai sair? Eu e o Dudu, né? Eu quem? Ademir da Guia. Não vou falar, campeão. Ficar quieto. Tô quietinho aqui. Você tá vendo? Tô me comportando bem, né? Que nós vamos... Pode sair fora do assunto, né? À vontade, à vontade. Aqui você tá numa conversa entre amigos. Tá Fica à vontade. Se você me dá 3 dias, vai ter mais história do que... Vambora. Verdade? Eu esqueci. Nós estávamos falando sobre o Dudu e a capa do placar do Ademir da Guia com o Dudu e a do Neymar, que foi no passado. Não tenho certeza quantos anos fazem, porque o placar deu uma parada, né? Há alguns tempos atrás, agora parece que está retornando. Então nós estamos tendo essa homenagem, eu e o Dudu. Dudu, na verdade, nesses últimos jogos ele jogou muito bem, né? Você, assinante, entenda bem. Você acha que quem tem mais foto na capa do placar? Eu ou Ademir da Guia? Eu estou mais ou menos perto de 50 capas, só que eu não tenho o número exato, mas eu vou ter futuramente. Parece que quem tem mais capas assim no total é o Zico, parece que com 70 capas, parece. Porque também o placar estava... No Rio. Fala que está no Rio. Lá no Rio. Ele não quis falar, tá vendo? Não quis falar. Olha bem, a mesma coisa que ele fez agora, ele fez quando nós fomos chamados pelo seu Valdo Torre, para inaugurar os refletores da Arena. Eu estou conversando com um rapaz aí, jornalista, conversando, e a Ademir está conversando com outro ali do lado. Sem olhar, ele falou assim,
Aí o jornalista falou, César, você tem quantos campeonatos no Palmeiras? Eu falei, devo ter uns 19, quase 20. Aí ele falou, e o Ademir? Eu falei, deve ter a mesma coisa. Ele, tem hora que ele finge que não ouve nada. Aí de lá tem uns 20 metros. Escutei. Ele escutou e falou, não, 42. Quase a mesma coisa. Me matou. Passou Você tem perto. 42 votos? Então, tem um amigo meu que ele passa para mim que eu tenho 42, entre torneios, né? Sim, claro. Por exemplo, em 72 nós ganhamos 5. Né? Então, Como ele é que comigo eles fazem os gols só oficiais? Amistosos não tem. Nem torneios tem. Aí é que tá. Mas Não entra na conta? Não. o historiador do Palmeiras, ele pode passar para você a quantidade de gols que você fez também nos amistosos. Acho que vai... Você não pode acreditar num garoto que tem 19 anos, 20 Não, anos. O historiador é aquele cara que tem, pode ver, 25 anos, 30 anos, sabe coisa do pai dele. Muito mais É coisa, tudo né? mentira, cara. Mas o historiador do Palmeiras já Pô, tem é mais cara de que 80. conta uma história. Né? O Berdan Catani, quantos partidos jogou o Berdan Catani? Pergunta esse. Rapaz. Não, mas esse historiador que eu estou falando, ele tem mais de 80 anos. Quê? O historiador do Palmeiras, ele tem mais de 80 anos. Ele pode te... Algumas dúvidas ele pode passar para você. Muito obrigado, quero não. Não? Esses números atuais no site oficial do Palmeiras estão atualizados? Eu Ó, acredito que não. Dá uma olhadinha para a gente saber. César Maluco, 327 jogos, 171 vitórias, 182 gols. Tá. Tá errado, 180. Tá errado? Ele fala, ele é 86 não. Quanto que é? 182. 196. Que Aqui. houve um erro lá, agora que o cara veio fazer. Ano passado, 2 anos atrás. Aí do Ademir tá aqui, 170. 902 jogos, 513 vitórias, 155 gols. Aí é mentira. Não, é atual. O seu é. Atual é isso mesmo. Pô, Eu falei 155 Não, gols. mas atual diminui o teu. No teu. Não aumenta. É, o Ademir, ele mencionou que o VAR tirou uns gols dele. É isso. É verdade. Não, mas é Foi, verdade. foi nessa aí. O VAR começou lá então. Agora, voltando ao assunto do garoto, falar em paz e tal. Vergonhoso, né? Do Palmeiras, o garoto, Hendrick. o Hendrick. O Palmeiras poderia ser. Esse garoto poderia ser o Pelé. Olha bem, a minha ideia, eu estou pensando desde sempre, esse garoto. Esse garoto podia ter mais fama, podia ser o herdeiro do Pelé, podia encher o estádio, o pessoal iria só para vê-lo. É um garoto que tem que botar na final para jogar, ele quase sabe jogar, ele tem uma estrutura muito profissional. Ele tem uma... Além da estrutura profissional, ele tem uma estrutura física, né? Física Muito também, forte. e tem um reflexo fora de série, entendeu? Então dê liberdade para esse garoto. Quando o Palmeiras vendeu esse garoto, eu falei, aproveita, joga no mundo que o Palmeiras está surgindo um novo Pelé. Olha o que vai acontecer, cara. Solta pro mundo, para a imprensa. Ó, temos um novo Pelé. Pô, Palmeiras seria uma história. É a mesma coisa do Corinthians, ele pegar e dar continuidade ao trabalho de marketing que fez na época do Ronaldo. Do Ronaldo Fenômeno. Pô, ele seria uma bomba, cara. Sim. Mas não fizeram o trabalho certo, como poderia fazer com o Palmeiras, achando esse garoto. O Palmeiras não, surgiu o novo Pelé. O mundo ia parar pra ver O quem mundo é o garoto. Quem é o cara, cara. Quem é o Mas garoto. César, você... Fala. Nós sabemos que o Pelé, ele fez mais de 1000 gols, né? Mais de 1000 gols. O Pelé, 1.200 gols. 1.200 segundos. Não sei se é 1.200 partidas pelo Santos, tal, não sei direito. Mas o Hendrick, ele pode chegar, porque tem 16 anos, ele pode chegar nessa Sim, marca. mas o trabalho podia ser mais feito, porque estava surgindo o garoto. É que hoje é tudo muito moderno e o valor que ofereceram, né, para ele ir embora, o Palmeiras já aceitou. São coisas astronômicas, não é verdade? Sim. Então ele vai ficar no Palmeiras talvez mais 4 anos e vai embora. Mas se ele não fizer gol, a posição que colocaram o garoto, não pode. Tem que deixar ele solto, não tem posição. Solto, não tem que premiar. Só pra confirmar. É carimbar. como você pra mencionou, seu confirmar. treinador falou. Entra lá e... É isso aí. 1.283 gols do Pelé. Pode ser que Quanto, ele chegue... quanto? Do Pelé, 1.283. Então, olha bem, desculpa, eu não estou contra, pô. Esse é...
depois do Ademir é o Pelé, para mim. Olha bem, para você ter mil gols, você tem que jogar 20 anos, tem que jogar 20 anos e fazer 50 gols por campeonato. Deu para entender? Faz a conta. 50 gols por ano. 50 gols por ano, que é difícil. É difícil, cara. Difícil. Então você tem que contar da infância, tem que contar de time pelada, tem que contar na Sim. praia, o futebol de salão que você jogou, a natação, tem que contar tudo. E por isso que eu acho que se torna muito difícil você acreditar num cidadão como teu amigo, que tem 80... Quanto tem? Ele é mais velho que você, Manu? Quem é meu amigo? Esse O cara aí. historiador. Ah, o historiador. É. Não, o historiador tá lá no esquece clube. um pouquinho, né? 80 anos. Não, ele tem tudo marcado. É só você. Um dia nós vamos lá e ele vai passar para você. Mas a realidade está ali. Olha, me dói, como amante do futebol, muitas vezes ver alguma publicação onde entra o Pelé, por exemplo, e aí ver brasileiro, mas o Pelé, o pessoal endeusa o Pelé, mas ele não era tudo isso. É tudo isso. Sim. É isso que eu gostaria. Foi tudo isso. Quem foi Pelé? O Pelé, ele era tudo isso, realmente, porque para muitos brasileiros, não, o Pelé não era tudo isso. Não era tudo. Ele sempre, desde 16 anos, ele já começou a fazer gols e mostrou ser o maior jogador da nossa do futebol brasileiro. Como que era para vocês jogar contra o Pelé? Contra o Pelé, eu vou te contar uma coisa que aconteceu. Nós tínhamos um rapaz, que eu não vou falar o nome, acho que ele já faleceu também. E ele ia marcar o Pelé no dia seguinte. Aí ele dormiu e acordou doente. Deu alguma coisa nele lá e ele não pôde nem jogar. Ele ficou tão assustado que ia ansioso, marcar assustado. o Pelé e ficou doente. Então isso aconteceu, verdade. Então era um jogador completo. Cabeceava bem, subia muito, era rápido, fazia tabela, fazia gol com a perna direita, com a esquerda. Por exemplo, César quase chegou nele, mas ele não sabia cabecear. Não sabia cabecear. E o pior é que ele ficava... Aí o César fala assim, sem saber cabecear, eu fiz quantos gols, César? Nossa senhora, 196. E se soubesse? Faria 400 gols. Entendeu? Já viu um cara, você, jogando bola, você depende só dele. E quando o negócio tá ruim, você começa a falar o quê? Vamos correr, então você começa a reclamar com ele. Sim. Porque você depende dele. Depende dele. Agora, quando você passa a jogar e você dá dinheiro àqueles companheiros, como o César Maluco, o maior goleador da história do Palmeiras, deixei todo mundo rico, a primeira academia e a segunda. Só eu fiquei duro. Eu tinha que fazer uma estátua na sala e beijar sempre. Eu tenho a tua estátua. Mas ele bobeou, porque se ele não tivesse ido tanto na noite, ele fazia gols indo na noite. Entregou. Ele fazia O gol Edu fala. e era o artilheiro indo na noite. Mas já pensou se ele não fosse na O noite? Edu, se estivesse aqui, o Edu falava assim. Edu chegava e falava assim, como ele fala toda hora. O César, esse César, ele treinava? Cara? Treinava não. Que treinava o quê? A gente falava para ele, treina, não vai treinar não? Não, eu vou lá e faço. É verdade. Ia lá e fazia mesmo. Agora, a gente brigava eu falava, vou fazer mesmo. E falava, vou fazer 2, 3 contra o Corinthians. Fazia. São Paulo, eu dava sorte, Deus me ajudava, cara. Eu tenho uma visão, e aí vocês podem me detalhar melhor, explicar melhor. Eu tenho uma visão que o futebol, ele era mais gostoso de se ver, de assistir, de acompanhar, mais amante, mais né? plástico. Com quem eu converso que viu vocês jogarem, fala, cara, o Ademir era uma elegância, era aqui, ó, ver no campo 360. O César jogava a bola nele que ele ia se virar ali, ia trombar, mas ele ia, assim, o futebol ele era mais romântico, como você mencionou. Dá a impressão... Sabe que tinha jogador do interior, marcador meu, que não querendo cortar, mas cortando. Sim. Tinha jogador que eu achava que dava para brincar com ele. Então, marcando para ele.
Aí ele chegava e encostava em mim, eu falei, eita. Aí virava e passar a mão nele. Quando eu passava a mão, aí pegava, falei, vem. Aí ia pra área, fazia esse, quantos pênaltis eu fiz? Os caras, eu caía. Então são umas coisas que a gente vai pensando à noite. Pô, às vezes eu tô só em casa com minhas filhas, eu fico rindo de mim mesmo. Agora, eu preciso contar essas histórias. Malandragem, né, do Carioca. A tal da malandragem. Falei a você, malandragem Carioca. Lembra César, desse lance do Niterói. Deivinho? Explana pra gente. O Ademir tinha umas malandragens também? Tinha não. Nossa senhora. Tinha não. Quando a bola vinha pra ele travar a bola, ele levava o pé em cima da minha cabeça. É verdade. Até hoje faço Aí, isso. até hoje fazia isso. Pegava a bola e trazia aqui no chão. Eu falava assim, esse Domínio cara de bola. tem alguma coisa no pé. Porque para puxar uma bola dessa aí... O que nós podemos dizer Mas, hoje... de repente, ele ficava aborrecido comigo, mas me abraçava Não, sempre. nesse momento, Todo dia era minha festa. é que o nosso passado, ele realmente trouxe muitas alegrias, né? O Palmeiras nos deu muita condição de jogar. Vocês caras estão no cargo aí, Ademir, agradeça a gente, rapaz. Diretor, presidente, todo mundo tá. Então foi um passado realmente espetacular. O presente, a gente entende que poderia ser melhor, eles também pensando no ex-jogador, né? Mas nós temos que continuar a nossa vida, nós temos que batalhar. A gente é guerreiro. Nós somos guerreiros ou não? Guerreiro demais. Tem um detalhe ainda que você não falou. Você falei. sabe que eu tenho netos. Certo. Eu tenho 4 netos. Um é filho do garoto que eu tive, né, fora do casamento, nos anos 70. Foi presidente dos Gaviões, que veio a falecer. Foi presidente dos Gaviões. E o Palmeiras deveria dar mais tranquilidade, porque se eles estão lá no comando... Eu falando, Ademir, o time do Palmeiras vai jogar hoje aqui, e a Ademir está aqui, a torcida vem para cá e deixa aqui, pessoal. Sabia? Tem muita gente que não conhece o Ademir da Guia, porque não quer. E aquele dirigente que tem lá, que nós colocamos lá, também não nos respeita. Eu tenho esse pensamento e essa visão. Vocês só reforçaram tudo que eu sempre... eu acompanho o Palmeiras desde nascença aí, eu vivo o Palmeiras, vou vendo história do Palmeiras, jornal, é que hoje em dia não tem mais jornal, mas aí você pega o jornal antigo, você vê como que era, né? E quando eu passo por essas situações, é por isso que eu bato aqui na tecla e vou... Hoje a gente tem essa oportunidade de não só ter o podcast aqui, mas a gente ter a mídia alternativa do Palmeiras, onde a gente expressa a nossa opinião. E eu levanto essa bandeira dessa valorização. Tem que ter. Meu filho, que está presente aqui de 7 anos, ele tem que saber quem foi Ademir da Guia e César Maluco. O que vocês fizeram pelo Palmeiras. Eu lembrei agora. O filho do Ademir da Guia estava indo no Palmeiras treinar. Se proibiram, não sei. Mas cortaram ele. Meu neto não deixaram treinar também. Ele não deixa o jogador, o filho do jogador, o neto, fazer um teste. Agora os caras estranhos, eles colocam... Não é verdade, Ademir? Verdade. Vou contar uma coisa agora. Não conta não. Uma coisa recente. Estava olhando aqui e você não sabe, mas agora no mês de maio eu vou lançar a minha estatueta. Eu também vou. Que legal. Calma. Primeira mão aí, ó. Estatueta do Divino e depois a do César. E eu vou ter a oportunidade de presentear aqui para vocês. Ela vai ficar aqui, ó. Vou trazer legal. esse Ó, presente. Maravilha. Maravilha. A tua vai ficar onde? Aqui no meio, ó. Aqui no meio. Peraí, bota aí. Coloca aí. Trazer a minha estatueta. Aqui? Porque A minha vai ficar na frente. Assim, é como a gente está... Tá na minha frente, da minha? Então, é um presente do torcedor. Ademir, você quer que eu faça a sua estatueta? Vamos fazer um lançamento lá no Brasa. Então, eu vou ter essa oportunidade
agora de estar conseguindo isso, entendeu? Então são coisas que Legal. Nos agrada, né? Muito. o torcedor pensa na gente, o torcedor quer nos dar alguma coisa. Eu quero ter a estátua. Na hora que sair, já me comunique. Lembra do Borlone e do Bon Giovanni? Ó, tem essa estátua, vocês estão falando, mas e a questão do busto lá? Tem busto do Ademir e parece que tem um busto que estão fazendo, ou já fizeram, do César, né? Não, no teu. Palácio Verde tem o meu e o dele. Lá no Palmeiras, na Alameda, né? Termina na portaria. Galera, aproveitando o espaço. Quase pronto, o meu, por exemplo, o meu está quase pronto. Sim. Está demorando a pagar eles, ao que faz o negócio lá todo. Tamo aí. Aproveitando o espaço, vocês podem estar convidando o torcedor para conhecer o Palácio Verde, né? Com certeza. Fala um pouquinho do Palácio pro torcedor pra câmera também, conhecer um pouco mais da história do Palmeiras. É o maior museu particular do clube, né? Aí vocês podem falar um pouquinho mais sobre o que o torcedor vai encontrar lá. Vai encontrar A verdadeira história, né? A verdadeira história. O Palmeiras está escrito lá e presente lá na Matarazzo, né? No Palácio Verde. Em frente à bilheteria, né? A bilheteria. É porque a bilheteria na Matarazzo fica aqui e a nossa casa do Palácio fica em frente. Fica em frente. Então você sabe que a gente tem o direito de vender também lá. Esse dinheiro vai pra gente também, entendeu? Legal. Então, assim, Já foi na Globo, a Globo semana passada. o torcedor que faz a visita lá, ele também tá ajudando o ex-atleta. Correto. E nós vamos fazer o seguinte, o Palácio Verde é lindo demais. Entender a história 1914 até hoje, ou até amanhã, entendeu? Nossa. É uma coisa linda, linda. Moacir Franco, meus parabéns mais uma vez, meu chefe. Moacir Franco, ele é um cara bacana. Palestrino raiz. Nossa, e o Palmeiras está devendo para ele uma visita, ele fazer um show lá. O Palmeiras não fez um show com o Moacir Franco, é brincadeira, rapaz. Fez um cara lá da casa do... Fala no Allianz, né? É. No Allianz. Eu já falei, pô, vamos fazer Vai um MC show pra corintiano fazer festa no Palmeiras, né? Fazer abertura de jogos, finais e tal. Não, o Palmeiras ganhou um campeão. Imaginou terminando o jogo e o pessoal fala, não sai público. Daqui um momento terá uma surpresa para os torcedores. Aí ele entra cantando Palmeiras. O amor é verde. Coisa linda, vai ser uma coisa linda. Ele não deixa eu cantar? Eu acho que eles imaginam muito. É fraco a mente deles, né? Eu ia cantar, mas não vou cantar, não. Canta aí, canta. Ele Canta, sabe, Edinho. Vamos Isso lá, é, vamos lá. Agora chamou a resposta. Palmeiras é campeão. Isso eu sei. Vocês foram poucas vezes campeões, né? Então é difícil decorar, né? O campeão. 42, 42, Tem. não sabia direito. Tem pergunta dos participantes, Borlão? Tem. Podemos colocar as perguntas? Eu só quero fazer uma pergunta antes. Eu quero saber como que foi representar a seleção brasileira. O único time que De vocês. representou a seleção brasileira. 65, né? Sim, No Mineirão. 65. É a inauguração do Mineirão, né? Inauguração do Mineirão. Mineirão. Como foi? Eu não estava. Eu fiquei sabendo que vocês foram informados no vestiário. 902 jogos, vou contar. Antes do senhor contar, senhor Divino, só um momentinho, eu vou ceder aqui a cadeira para o Sérgio Miranda, nosso cônsul, que chegou aqui. Beleza. Vai fazer parte da banca com vocês, eu estou aqui acompanhando. Seja bem-vindo, Sérgio Aí. Miranda. Fala, Ademir, Sérgio. César, Ei, Maluco, tudo bem. Tudo bem? Ademir, Tudo bem. Luiz, tudo bem? Opa, calma. Bom, Giovanni. Vamos lá. Muito Que legal. belo. Prazer imenso estar participando Prazer, aqui. tá bom. Muito obrigado pela presença. Muito obrigado. Vamos lá, Luiz. Vamos lá. Seu nome é o? Sérgio Miranda. Sérgio Miranda. O Divino ia contar Sim. da experiência de Não, ele ia representar. cantar. Sérgio. Vai Já cantar cantei, ou não? Já cantei. Em campo você não pipocava. Aqui agora você deu uma pipocada. Não, Você eu vou- começou, mas. Eu vou contar o seguinte, Sérgio, você talvez não saiba.
eu tive a alegria, né, de fazer 902 jogos pelo Palmeiras. E eu estava dizendo que era 903. Chegou um dia, nós fomos para o aeroporto e falaram, Palmeiras joga amanhã no Mineirão. Palmeiras, falaram. Palmeiras joga amanhã no Mineirão. Aí chegou no aeroporto, amanhã o jogo é do Palmeiras, às 4 horas, contra o Uruguai. Inauguração do Mineirão. 1965, setembro. E eu estava computando mais um jogo. Palmeiras joga amanhã no Mineirão. E não deram aquele amigo teu de 80 e poucos anos. Chegou no vestiário, aí falaram assim, gente, hoje nós vamos usar a camisa do Brasil, vamos representar o Brasil contra o Uruguai. Aí eu pensei, mas então não é mais Palmeiras? Aí colocamos a camisa do Brasil, ganhamos de 3-0, foi um espetáculo. Mas aí eu cheguei para o historiador, falei, amigo, vocês colocaram, porque lá no Palmeiras, eles colocaram 902 jogos. Ele falou para mim, Ademir, não, você não vai contar 903, porque você jogou com a camisa do Brasil, então não vamos contar esse jogo. Não pode. Mas eu pensei, puxa, mas sábado era Palmeiras, domingo era Palmeiras, no vestiário não era Palmeiras. Então eu coloquei 902,5. Meia pênalti. Eu estou errado, não? 903, perdi. Foi 1º de setembro? Que dia que foi? Eu sei que foi em setembro de 65. Não, eu cheguei depois. Exato. Inauguração do Maracanã, do Mineirão. Mineirão contra a seleção do Uruguai. Exatamente. Foi. Na sexta-feira era Palmeiras, no sábado era Palmeiras, no domingo não era mais Palmeiras. Era Brasil. Era Brasil. Olha o Brasil. Que coisa espetacular. Usar a camisa do Brasil. O único clube que usou. O único clube. Inauguração do Mineirão. Mas eu tirei o meu do 903. O Dudu tá chegando já. Tem que abrir o olho com o Dudu. O Dudu novo. Dudu novo já tem 8 títulos. 8. Nós temos 10. rapaz. Então, Que coisa quando, maravilhosa, Mas né? quando o Dudu tá chegando, eles falam de mim. Então, eu tô na mídia agora, novamente. Claro. Né? Porque a Globo fez uma propagandinha da Globo, né? Fez uma entrevista com o Ademir e o Dudu. E deve passar agora, né? Estamos saindo na capa do placar Não, mas estão saindo agora. Não, a Globo também fez. também. Nossa, foi um... Porque isso aí está sendo muito falado, entendeu? Nossa... Você sabe que o meu cachê O aumenta. Palácio Quando Nosso. falam de mim, meu cachê aumenta, né? Claro. É verdade. Só uma- Fala em título, né? Lembra Quando fala em título- das academias, César, Ademir da Guia, Dudu Verdade. e assim vai, né? Então, Aí o cachê aumenta em dólar, em real, em euro. Como que tá o cachê hoje? Quando eu cheguei em Nova York, em 1960, pelo Bangu, que foi a primeira viagem que eu fiz, Nova York? tá vendo? Ele não sabia dessa passagem minha. Não sabia. Nem o Bangu sabe de mim. Como o Bangu sabe? Aí me deram dólares. Né? 60 foi o ano que eu nasci. 60, eu estava já lá em Nova York. Eu não falava nem inglês, rapaz. Aí eu cheguei E lá já fala, hoje já fala. com 18 anos. Yes. Hoje fala eu falo tudo. yes. Sabe yes? Aí eu cheguei em Nova York, Ah, 18 anos. Bangu me deu essa oportunidade dessa viagem. Olha Primeiro isso. torneio internacional de Nova York. E os dólares eu nem sabia como é que eu fazia. Eu lembrei do César. lembrou? Lembrei do César. Falei, mas se o César estivesse aqui à noite, Meu ele ia Deus. gastar todos esses dólares. Já tinha endereço certo. Eu já tinha? Eu não sei, isso aí eu não falei Ah, nada. não. Se ele fosse os dólares, já tinha Com o ele, endereço com certo ele, com ele. tá certo. Né? Mas Artilheiro é artilheiro em qualquer lugar, né, César? soube aproveitar, né? Eu até brinquei ali com o Mário, falei assim, é o Renato Gaúcho dos anos 60, né? Olha, Renato Gaúcho? Não dá nem pra saída. Como diz o Romário, ô parceiro. Jogava muito em campo e fora dele, né? É muito legal. E quando representava as cores do Palmeiras, não Aí, tinha amor. brincadeira, né? Era Ah, amor a verde. 72, 73, Amor. bicampeão paulista, bicampeão Amor é brasileiro, verde. 74, né? O Ronaldo, né? O Eurico lançou, o Não, Eurico também não tava, nem recebeu. eu nem ele. O Eurico recebeu e cruzou, Não, e o o Eurico Ronaldo não tava. não estava nesse jogo. Quem que contra, era? contra Eu o nem Corinthians, você fala? Contra o Corinthians, 74. 74, Campeonato Paulista. Nós jogamos aqui 1-0. O Jair 1-1. Gonçalves.
Jair Gonçalves cruzou e Leiva o cabeceou e o o Leivinha, né? bateu. Cabeceou e o Ronaldo. Jogamos nós dois. Era o Jair o Gonçalves. Edu e o César não... Olha só, outra coisa que Jair Gonçalves. você vê, eu tinha 11 anos, eu estava só vibrando, né? E aí a gente vai crescendo e vai esquecendo alguns detalhes. Alguns campeonatos, o que aconteceu a gente não esquece, né? 76. Somente eu não esqueço, é o torneio de La Paz. De La Paz não, Qual? lá de Carranza? Não, da Argentina. Mar del Plata. Mar del Plata teve o quê, Mar del Plata? Conta pra galera aí, vai. Não, eu não isso aí, essas coisas... Só o César que... Tá bom, só o César que não vale nada, tá vendo? César é um bandido. César No fim da é carreira... ovelha verde. Não, no fim da carreira, no fim. Depois que você para de jogar e tal, tá conversando com os amigos, tá vendo? Aí que você fala, pô, o César não é nada disso. E os caras, todo mundo é bonzinho, você vê que muito levado. E o quietinho é fogo, cara. Você parou com quantos anos, César? 33. 33. Pô, 29 já tava velho, né? Na época, época, né? é. Queira ou não, 33. Jogou que uns 30? Não. Joguei com o Flamengo em 62. Não, 33, a carreira teve uns 15 anos. 15. Não, mais. Mais? É. Começou com... 13, uns 20 anos. O César falou que já com 15, 16 ele já ficava já tava entre o profissional jogando ali, tudo em sim. cima, Então, Mas voltava... Foram quase 20 anos. Mas voltava para... O Ademir parou em 76, foi campeão paulista. Dudu era Parei em técnico. 77. Eu comecei com 15 anos, infantil, e parei com 35. 20 anos de carreira. Enquanto o Ademir jogou, o Corinthians não arrumou foi nada, campeão. né? Não, e outro negócio. Verdade. O Ademir, ele jogou 20 anos. 20 anos. Parou com 35? 35, Eu E tive- hoje o jogador Como que joga... tava E hoje o jogador joga, a sabe condição? quando? Com 39. 40, A 40. condição 40. física, como que estava, Ademir? Porque Tava- você teve um problema de saúde. Exatamente. Em 76, quando o Palmeiras mudou totalmente, veio Pires, veio Mendonça, Toninho. Mendonça, Toninho. Saiu, só ficou eu, Leão, Edu e Ney. Ficamos os quatro. E mudou totalmente. Saímos. Em 76, nós estávamos com uma garotada, e eu não tenho certeza, mas eu acho que eu fiz. Talvez eu tenha sido artilheiro naquele ano desse título, 76. E em 77 eu tive um problema de respiração e eu tive que parar. Parei em agosto de 77. Senão eu teria jogado mais 77, 78, 79, 80. Eu teria chegado a 1.200 jogos. Nossa. Olha só. Porque eu estava E muito teria. Vai bem. traduzir tudo em teria. gol. Isso aí. Então, porque na verdade, assim, eu comecei a entender que eu, como meia, eu podia também fazer gols, né? Quando eu jogava o César, eu tinha que tocar a bola para ele. Mas quando ele saiu, eu comecei a ir para frente. Ademir, ele era aquele atacante chato que se você não tocasse a bola pra ele... Ademir! Não, Ficava abrindo o braço. não, porque nós tínhamos dois pontas. Os pontas cruzavam para ele. O Leiva era um jogador que jogava para ele. Eu jogava para ele. Então, ele não tinha por que reclamar, porque a bola chegava nele e ele fazia os gols. Não adianta, vocês Entendeu? não tinham obrigação de jogar comigo, porque eu que pagava vocês. O bicho era por conta do César. Ele fazia os gols, aí Quantos nós gols tínhamos... foram mesmo, César? No Palmeiras? Me lembro, eles fazem a conta que eles querem. Quase vai. 200, quase Quase 200. 200 Menos, um pouquinho menos de 200. Quantas partidas? Tem 300 e alguma Não conta amistoso, coisinha. não. Ah, Não contaram amistoso, nem no treino. Aqueles que você fazia bonito no treino, ele quer que conte tudo. E o Ademir fez quantos gols? 155 174. Para meia, para um meia, né? pro meio. Não, E 155. cada golaço, Ele acabou de mostrar ali no celular. 155. Eu lembro uma jogada que Verdade. você pega a bola na meia-lua da grande área, a bola, você mata ela, aí você levanta pro jogador, eu não lembro Dario. Você O Dadá? domina, levanta, ele pá! No Que gol golaço. do Pacaembu da entrada, eu paro a bola assim, levanto e ele bate. Meu, o Manga no gol.
Lembra do Manguinha? Manguinha. Manguinha não chega na bola, a bola entra, né? Poxa. Então, E o que o César falou, que você esticava a perna, a bola ia, você esticava, não, até hoje eu estico. dominava. Até hoje. Né? Até hoje estou esticando. Eu contei aqui uma certa vez, eu tive o prazer na reinauguração do estádio aqui de Mogi das Cruzes. Eu vou chamar de você, porque Você, por favor. você, Eu- com todo o respeito, você veio. Mas e que é um senhor, é um senhor. É um senhorzão. Não gente. parece meu avô? Aí eu entrei, né, eu joguei bola a vida inteira, não fui craque, mas eu tive orgulho de entrar nessa partida e você fez um gol. A bola veio para mim na lateral, eu vi o Ademir na entrada da meia-lua, eu toquei e ele com aquela categoria dominou a bola, pá, olhou e pum, no ângulo. Tá Lembra vendo? disso? Ele não acredita. Eu acredito Eu tenho uma assistência na carreira mais importante da minha tá vida, vendo? que foi passar Tá vendo que beleza? para o Ademir fazer um gol na reinauguração do estádio Nogueirão aqui em Eu Mogi. sempre verdade. gostava quando ele dava aquele Olha, quebra que no legal. Ademir, no Rivelino, no Pelé, que jogava a bola na outra assim, né? Fazia isso. Ali era um dibra. Então, mas, por exemplo, eu fiz 81 anos agora. 81, abril, né? É abril. Já E nós 3, estávamos né? falando daquilo que ainda nos ajuda, né? Então, eu tenho tido a oportunidade de merecer os convites, Sim. estar no interior, sentir o carinho do torcedor, né? Sim. Então, isso são poucos aqueles que conseguem ultrapassar os 80 anos, Com né? certeza. E está merecendo esse tipo de coisa. Como nós estamos aqui hoje, como o César falou, estamos aqui hoje contando alguma coisa do nosso passado, do nosso presente, porque o presente também é muito importante. Tem muita coisa para contar, né? A minha estatueta vai estar aqui futuramente. Olha, né? promessa é dívida, hein? Por que você desfaz quando eu falo uma coisa, você pula? Eu pulei? Eu pulei alguma coisa. É que o presente é importante. Aí você falou que o passado... O gol, eu falei a você, gol, eu sei, porque gol é uma alegria. Com Gol é certeza. festa. Mas o que o Ademir disse... Não adianta você jogar bem e não faz gol, 0 a o 0. presente só existe porque Passado. é ocorrência assim, de um passado maravilhoso. Quando que você existiu. fala do negócio do gol, você já bateu pênalti? Já. Perdeu ou fez? Na verdade, assim, nós, naquela época, eu batia o pênalti. Aí eu batia, perdia. Aí trocava. Aí eu levinha. Eu perdi 4 Batia, perdia, trocava. Trocava, ia Eu perdi trocando. 4 pênaltis na minha carreira. Eu fui, Então, eu é fui, pouco, na, né? eu fui na 4 inauguração do Allianz Parque, no jogo, né, que inaugurou, e Foi. aí sempre tem um pênalti. E Foi o Marcos, né? Parece que você errou o pênalti, né? Mas naquela oportunidade, Depois, vou contar. depois Vou contar. teve outro e você foi e fez. Quem era o Eu treinador? vou contar porque é o seguinte, Quem era o treinador? naquela oportunidade, eu tinha 5 coisas difíceis de fazer. Eu tinha que fazer o primeiro gol, chutar a primeira bola na trave, e mais várias coisas. Aí teve o pênalti, eu pensei, eu estava treinando em casa, eu chutava, batia na trave e entrava. Falei, bom, como eu sou inteligente, eu vou fazer uma coisa, fazer duas logo, bate na trave e entra. Rapaz, a bola bateu na trave e saiu. Pô. Olha, não Não aceitou. Era a bola que estava. Aí, como já tinha batido na trave, aí depois me deram a oportunidade e eu fiz o gol. Então, duas missões impossíveis. A primeira na trave e o gol. Já entendeu? Essas foram corretas. Mas eu estava treinando quinta, sexta, sábado, treinava, batia na trave e entrava. Batia na trave e entrava. Falei, bom... Na sua casa. Na minha casa. Um golzinho pequeno. Eu bobeei, porque lá o gol era grande. Ela bateu na trave e saiu. Não me... Que jogo não foi? deveria ter Lembra? batido. Que Esse jogo? primeiro gol que você falou, Ah, no Allianz. ela tinha que bater na trave e entrar. Sim. Ela bateu na trave e saiu. É que nem na despedida do Marcão em 12, do 12 de 12, arrumaram um pênalti para ele lá. Ele Eu não falei queria assim, bater. Ele falou assim, não vou. Eu falei, ele vai, mas ele deu uma porrada e o Dida, né, o parceiro, se jogou num canto, a bola entrou no meio. Mas, queira ou não valia nada, é festa, Festa. Mas o mas torcedor dá guarda. dá aquela tensão, né, Ademir? Verdade. Puxa, mas Mas você não fez no primeiro gol, mas depois o segundo, aí você trocou a camisa, foi e fez o gol. Rapaz, eu adoro fazer gol. Agora eu estou jogando 81 anos. Não estou fazendo nenhum gol. Quem é seu treinador? Você.
Você nunca pensou em ser No próximo treinador, jogo, César? Foi treinador. Já foi, eu fui Vários- aqui de vários Suzano. times. Ah, Você sabia? Agora mesmo que você não vai jogar. Não vou jogar. O treinador sou eu. Então, mas existe uma cláusula Eu no te pedi o contrato. quê? Você me pediu? Semana passada. Eu me pediu... deixa eu Pra você lembrar. ficar, você saiu. Ele pede pra mim sair, pede pra mim ficar. Teve um jogo, ele falou, Ademir, Não, você me chamou. Conta a história direito. vou contar. Eu tô no banco, o time entrou, eu fiquei no banco. Ele, Ademir, você quer jogar quantos minutos? Eu falava assim, porque eu vou te tirar. Porque o reserva era novo, né? Novinho. Eu, devagar, com 80 anos. Ademir, você quer jogar quantos minutos? Eu falei, César, no terceiro erro você me tira. É brincadeira. Aí vai jogar os 90, fácil. Não, Aí é olha, covardia, pode ser o né? seguinte, nós entramos em campo, o time entrou em campo, Você não errar. teve homenagem para todo mundo, tal, eu tô no banco. O Nacional, eu tô no banco. Aí, de repente, ele... Vamos arrumar, o juiz pegou e tal, todo mundo aqui, escolheu o lugar e tal, ficou tal, cada um no seu time, ele olhou pro banco e fez assim. Eu falei, fui lá. Eu entrei no campo, do banco pro campo, quase perto da minha área, da grande área. Aí ele falou, vou te pedir um negócio, baixinho, modo que ele fala, né, baixinho. Você quer me tirar? Se eu errar 3 passes, você me tira, é mais fácil. Mas porra, se o homem não entra nem, não erra 1, vai errar 3, cara. Olha, é uma resenha, hein? Que figura, Mas, né? não, porque é o seguinte, Ademir está jogando. Imaginou o cara tirar Ademir, eu tirar Ademir, ele que é o show da festa. Sabe o que eu fico imaginando? Não pode. Sabe o que eu pode. fico imaginando? Eu fico imaginando vocês, na casa de vocês, assistindo uma partidinha de futebol. Você vê um jogador errando passe de meio metro. Vocês devem se descabelar, velho. Falar, meu Deus do céu. Eu falei o quê? da vida, Eu falei né? o quê? É trabalho da base. Quem tem que ensinar quem é? Quem jogou. Quem jogou? Hoje, o melhor jogador do Rio de Janeiro que tem, chama Ganso. É verdade. Puta que pariu, Ademir, o que ele está fazendo? A bola vem de Verdade. pum. A bola vem de pum. É verdade. Bom, A viu o lançamento condição que deu física agora? dele não é ideal. Não é ideal. Mas ele... Que não deve gostar de treinar. Agora, eu, na minha opinião, eu falei antes de começar o campeonato. Palmeiras contrata, falei até com o Maurício. Ele chamou, falando em primeira mão aqui, nós estamos Gagliotti? gravando até. O Gagliotti. Ele mandou te chamar para a gente almoçar lá com ele uma semana aí lá no Fábio, lá, Luco, família Luco. Então é o seguinte, eu até falei, Palmeiras contrata o Ganso. Deu para entender? Palmeiras aponta um cara como ele, que solta de primeira, mas tem que treinar, porque para jogar com o Pelé é complicado. É mesmo que jogar com o Pelé. Será que vai ter? O Tostão é um... primeiro tempo na seleção, que eu joguei, aí joguei com o Tostão, aí eu saí aqui e meti aqui. Eu aqui, aí ele tá aqui, pegou a bola, eu dei a bola para ele e saí aqui, né, na frente. Aí ele pegou, meteu aqui atrás do cara. Pô, eu tinha que correr mais isso. Rápido. Falei, é foda jogar com esse homem. Porque quando você não está acostumado à jogada, com o Ademir eu já sei quando ele vai meter a bola, quando vai. Agora, Sim. é duro, treinamento, né? treinamento É e- treinamento. e leitura. Então, mas o Ganso está Tá jogando. jogando brincadeira. A gente gosta de assistir esse O futebol. Ganso, ele dá a impressão de ser um Que não quer jogador nada. à moda antiga. É, Aqui, ó, é. cabeça erguida, aqui, trabalhando Imaginou a o bola. Ganso e Ademir da Guia? Mas, na verdade, é assim. Ganso, Ademir, César Maluco e o... Romário. Não, o que tá no Fluminense também fazendo gol, Cano. 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 É, o Cano. É verdade. Cano é um artime. Cheira gol. É igual Artime, cheira gol. É verdade. O que você ia falar, Ademir? Desculpa. Então, eu, na verdade, assim, eu ia falar que nós tivemos esse papo, né? Foi muito agradável, contamos alguma coisa, mas eu estava olhando o horário, eu acho que nós estamos passando do horário dele já. Mas só você fala. Eu contei algumas coisas, né? Contou algumas coisas. Foi E maravilhoso. é uma honra. É uma honra. Uma é honra. uma coisa Eu assim. representando, o Sérgio também representando, muitos palestrinos que queriam ter essa oportunidade. Com certeza. E- Principalmente você, você pegou, né?
Veio aqui para perguntar na noite o que eu faço. Da noite. Né? E a Ademir confirmando. Ademir confirma, né? Mas ele não ia pra noite não, César. Agora nós sabe- vamos ali no Inhapim Restaurante, hein? Você sabe que eu Inhapim. na época. Espera aí que já eu vai jogava, aparecer novamente. Eu namorava uma menina, na época uma menina de 45 anos, chamada Laura Garcia. Deu até nome, né? Saiu até no Estadão a entrevista. E ela, Laura Garcia, era minha namoradinha. Todos eles iam para o Lalicorne e outras boates que ela era dona. Ela veio aparecer há muito tempo. E nós fomos para a Copa do Mundo. Eu e Ademir e mais 4. Alemanha, Alemanha. 74. E ela levou 4 crianças lindas, maravilhosas. E lá foi ficar comigo lá. Terminou a Copa do Mundo, fomos terceiro, aí pegou e falou para mim, por que você não fica comigo aqui? Me arrependo até hoje, cara. Não, me arrependo até hoje. Não, eu ia embora. Você não Depois, ficou? Comprou uma Mercedes para mim. Olha. Como eu ia casar, eu não podia e tal. Ela foi no meu casamento. O meu casamento foi 2 padrinhos oficiais. E ele nos acompanhou e falou assim, vou botar uma turma aí da polícia, minha equipe, da rota para você casar, porque ela pode fazer alguma merda. Aí eu falei, que brincadeira, rapaz. Olha E só, a mulher hein? me adorava, me Você adorava. deixou de, Mas eu de deixava ser um meus amigos cidadão tudo bem, alemão. entendeu? É, Mas ela era brasileira. é brasileira. Ah, brasileira. Ela saiu daqui com as 4 meninas. A Laura tá. Garcia. Sim, Famosa. sim, pô. sim. Laura Garcia. É, Agora, tinha a Marianne Stefferling, que era da Alemanha. Eu vou contar uma coisa para você. Meu Deus. Essa entrevista, ela está indo ao ar agora? Ou vocês vão poder cortar alguns pedaços? Dá pra cortar uns pedacinhos. Mas é só Vai uns dar uma pedacinhos, editada. bem Só uns pequeno. Editada, essa é a palavra. Mas essas partes podcast, apimentadas, cara. elas Podcast. ficarão. Essas partes Olha. apimentadas é o bônus. Podcast. Oi, essas partes que você está contando são apimentadas. É o bônus. É o Ainda bem que eu não bônus. contei nada. Cachê, rapaz. Não contei nada. Só porque- deixou no ar, né? Só deixou no ar aquela cachê? coisa. Não, porque na verdade ele está falando uma coisa que eu não estou respondendo. Você viu, né? Vai ser cortado. É habilidoso até na... falei a você não acredita. Na armação, nada. E o César, sempre o César bandido. César. Porque a gente está contando coisas aqui que E eu estou contando minha pessoa que tá. a sua personalidade, né? Não, é verdade, é verdade. Mas eu não vou contra o que você está contando. Eu Você vai até a só favor, estou né? Porque perguntando ninguém se pode ele vai saber. poder editar, né? Então, a gente agradece a presença de vocês, a ilustre presença. Eu me sinto honrado como palmeirense. É o ápice. Eu estou diante da própria história. Né? É uma oportunidade. É o que eu pretendo passar para os meus filhos que estão aqui presentes e para todos os seguidores aqui da minha página. Vão viver a história. Vão conhecer a história. Se o Palmeiras hoje é o maior campeão do Brasil, foi graças a vocês que ajudaram a construir isso. Verdade. E o palmeirense, ele tem que ser, sim, muito grato a vocês. Tem que ser muito honrado e ter aquele sentimento, cara, o César e o Ademir jogou no Palmeiras. Cara. Jogaram no Palmeiras, fizeram história, a primeira, a segunda academia. E nós não podemos esquecer, a gente não pode esquecer, 59, quando no Pacaembu, né, aquele time Valdir, Djalma Santos, tal, Nossa. vencemos o Santos, fomos campeões em 59. Esse passado também é muito importante, né? Com certeza. Gol do Romeiro de falta, Falta. não é verdade? Então, o passado é importantíssimo, né? Nós, por O passado exemplo... é glorioso, sabe por quê? Todos os cariocas que veio para São Paulo se deu bem. Ah, sim, mas se Somente deu bem no por Palmeiras, quê? sabia? Porque era um Palmeiras, um time que dava uma condição de nós. Não estamos falando do pessoal de Bangu, não. Então vamos agora. Djalma Santos, não, Djalma Dias, Bangu, Nilo. não. Djalma Santos, Nilo, vieram do América, né? É. Jaime, O Ademir é carioca? Carioca. De Bangu vai ser carioca. Cheguei sou de aqui, Niterói, pô. você vê, cheguei em 61. De 61 para cá já são mais de 60 anos, né? Sim, sim.
Recebi o César quando chegou em 66. Entendeu? Recebi vários jogadores Eu cariocas. passava mal. Vou contar uma história. Eu passava mal. Já vão acabar. O almoço já está na hora. Ele que está falando, Manu. já O restaurante tá. em Apim está nos esperando Sabe para o que- almoço. Manu, Eu morava se ele no não hotel. termina. Morava no hotel que morava a Jovem Guarda. Eu já falei isso aqui. E a turma, tudo bem, mas era recém-chegado e tal. E eu comecei a passar mal. Com a garoa, com frio. Lá no Rio, puta calorzão, né? É. E à noite eu ligava, porque não tinha para quem ligar. Era pro telefone daqui pro Rio. Eu tinha que receber no dia seguinte. Que era tudo, não tinha rádio, não. Era tudo. Não tinha linha. E eu tinha que preparar o cara do hotel para me chamar às 2 horas da hora. E à noite eu passei mal e ligava para Ademir. Para Ademir, não tô legal, pô, vem para cá. Então eu chamava ele para vir dormir comigo Olha só. no hotel. Porque eu ficava passando mal. Ansioso, né? Não sei, rapaz. Eu arrepiava, com frio tal. Você vê como é que é a vida, rapaz. Olha, e teve o parceiro aí, o amigo, E o amigo- que te amparou, que ficou do seu lado. Por isso que E essa a amizade dele, existe até hoje. E a dele, senão ele não ficava rico. É verdade. Ele vai jogar com o centroavante que não faz gol? Não dá. Não é verdade? Então, Verdade. em nome aqui do Estação Palmeiras e do Consulado, nós agradecemos muito a presença de vocês. Essa resenha que a gente pode marcar outra, porque Claro, tem claro. muito mais história. Vou te contar, E nosso intuito aqui, acho que vocês perceberam hoje, é mais ressaltar a história e a carreira de vocês, tudo que vocês fizeram pelo nosso Palmeiras, tudo que vocês fizeram por nós, palmeirense. Quer fazer uma menção, Sérgio? Eu vou fazer uma primeiro, Sim. o seguinte. Eu vou encerrar agradecer depois. a vocês. Vou encerrar depois cantando, hein? Aí não aí pipocou sim. não, hein? É melhor não cantar. Então eu queria agradecer a vocês pela força que vocês estão dando o Chopp César Maluco. Entendeu? Está aí. O Chopp César Maluco, do que é um César dos Maluco. melhores. Que esteve presente Pius. no 5º encontro de Mogi das Cruzes. Você gostou? Foi um sucesso show. maravilhoso. Aí, O tá Frank, o Mário me ajudaram, você Isso esteve aí. presente. Isso aí. Foram mais de 1.000 litros de chopp que a galera né, Verdade, consumiu. Foi É maravilhoso. campeão. Vamos? Eu queria- É Campeão. É campeão. Palmeiras. É o chopp. Também. O sabor do gol. O sabor do gol. Parabéns, César, parabéns. Obrigado. E no próximo encontro, no 6º encontro, em fevereiro, né, nós estamos alinhando para fevereiro, e contaremos com a presença, com a sua presença, Obrigado. com a Ademir da Guia, que não pode faltar, e o chopp César Maluco, o sabor do gol. Será um prazer imenso. Inclusive, César e Ademir já estão com a camisa, do sexto encontro. Nós encontramos aqui, ó. É, Então eu queria agradecer a todos vocês, entendeu? Aos dois Luiz. E o Sérgio Miranda. Sérgio Miranda. Você veio no meu primeiro encontro Foi, em 2012. cara. Isso. César, Leivinha, Caio Cambalhota e o Wendel. meu irmão. O Maicon Leite, perdão. E o Wendel também. Isso aí. Esteve. Tá vendo? Não fui convidado, não. Sérgio. Não Obrigado. fui convidado nesse primeiro encontro, não fui Ele me chamou convidado. Atrás do Ademir. Eu falei que dá um Você me tempo. Dá um representou. tempo, dá um tempo. O cachê dele... O cachê dele tá. Tava alto. Aí, tá muito alto. O seu é muito alto, tá louco. Então é o seguinte, queria agradecer a todos vocês. Obrigado. Tá bom? Obrigado. Ao Sérgio também. Bom Giovanni. Bom, Bello. Ah, que bello. Bello como Cesare, bravo como um cavalo. O Belo. Gastou. Bello, velho. E eu queria agradecer também a vocês, que Deus abençoe. Amém. Amém. E vamos jamais esquece esse verde. Não, Jamais. Verde alegria. é muita Vim alegria. para cá e esse verde me deu muita alegria. Que bom. Maravilha. Deus abençoe a todos Amém. que estão assistindo vocês. Né? Falou que eu quero pastor. Agora ele está mudando todo. Até abençoando, Está né? abençoando a gente aqui. Ele tá tentando melhorar a imagem dele. É boa. É. A imagem dele hoje Já que faz o é programa uma... só na noite. Né, filho? Minha filha fica só olhando. Maravilha. Então, vida longa a essas Muito obrigado. lendas. Obrigado, que gente. Deus continue abençoando Uma a salva todos. de palmas aqui que... É. Obrigado.
pela oportunidade. Muito obrigado. Não, não vai cantar, não? Ah, é? Agora tá fora do ar. Canta. Canta agora. O amor é verde, Verde é a paixão. Eu plantei palmeiras no coração. Show de bola. É nóis, garotinho. Palmeiras, referência, time de craque campeão. Em 65 foi pintado verde e branco. A seleção representando o Brasil era todo verde o esquadrão. 3-0 no Uruguai, inaugurando o Mineirão. Academia de craque e os ídolos tantos: Obedan, Demir Pantera, Djalma Dias, Djalma Santos, César Maluco, Evaí, Clebão, Animal, Leivinha, Oséias, Paulo Nunes e Amaral.